no tocante à saúde mental, né? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, estar vivendo esse momento e levar essa mensagem para outras pessoas que estão acompanhando o nosso programa aí. Amém. Que bom, é um prazer nosso estar aqui, né, com você. Quando o Zic falou, vamos fazer um podcast, eu tenho que estar lá, porque essa troca de saber, de conhecimento é muito bom, muito produtivo, né? E aí nós vamos conversando e aprendendo. Sempre tem algo para aprender. Eu costumo falar que nós construímos conhecimento, é uma troca. A saúde mental é uma via de mão dupla. Verdade. Estamos juntos nessa. Verdade, verdade. Sandro, como tem sido a demanda aí, os pacientes, os famosos que você tem atendido? Como tem sido isso, Sandro? A demanda aumentou depois da visibilidade. Eu já tinha uma agenda muito cheia devido à pandemia, à saúde mental. É uma questão que muitos não procuravam muito, mas a pandemia potencializou essa busca. Então eu já estava com a agenda cheia. Então depois que aconteceu o caso do meu paciente Serginho, a demanda aumentou. Então eu estou já organizando aí minha agenda para estar atendendo o máximo de pessoas possível para levar saúde mental. Essa é a minha ideia central. Ô Sandro, e você já foi um adicto também, né? Você pode trazer uma experiência sobre isso para todos que estão visualizando esse podcast agora? Claro, eu não me importo de abrir meu anonimato. A minha história é a minha maior riqueza, meu maior patrimônio, com uma sobriedade também. Então eu falo com muita naturalidade. Eu dei até uma entrevista na Record falando sobre isso. Eu tive 3 overdoses, uma tentativa de suicídio. Fiquei 20 anos nas drogas e eu não conseguia ficar um dia sóbrio. Um dia não conseguia, entendeu? Você provou todos os tipos de drogas? Sim, eu comecei com álcool, que eu considero o chefe da quadrilha das drogas, onde tem fácil acesso, é barato, as pessoas minimizam, né? Um golinho, um chopinho. Tem nada não, vai... um golinho, pô, me deixa beber sozinho. É. E aí você quer se sentir pertencente ao grupo e não quer ser o careta do grupo. Verdade. Aí aceita, toma o primeiro gole, começa a entrar num abismo. Então um abismo leva a outro abismo. Verdade. E aí um gole é muito, 1000 goles são pouco. E aí eu comecei no álcool, depois eu fui para maconha, depois eu avancei para cocaína, para o crack, para o êxtase, para o ácido. E fui embora, fui usando tudo que me ofereciam. Era assim, hoje eu lembro e fico até assustado, porque quando me ofereciam uma droga, eu nem questionava muito. Eu falava, me dá aqui que eu coloco para dentro, e engolia. Às vezes engolia numa quantidade muito alta e depois me arrependia, porque o efeito vinha tudo junto. Graças a Deus eu estou 12 anos limpo, sem nada. Graças a Deus, graças a Deus. Eu estou 8 anos como terapeuta e hoje... Faz o quê? 8 anos como terapeuta, eu já ajudei mais de 5.000 vidas a sair da escuridão aí. Ai, que bom, que bacana, muito legal. Interessante, Sandro, que quando a gente fala de saúde mental, nós sabemos que não só é a ausência de doença, mas também um completo estado de bem-estar físico, social e psíquico, né, cognitivo. E aí, a minha pergunta, né, a minha dúvida, a minha curiosidade... A gente está falando como você abriu aqui para a gente, né, a sua história, a inserção nas drogas, que começou pelo álcool. A minha curiosidade, eu acho que da maioria das pessoas que querem saber também, como que você começou, o porquê da utilização, como que foi avançando, qual foi o problema atual naquele momento que você se viu entrando. Qual foi a tua necessidade emocional, financeira, a carência afetiva? O que te levou a utilizar as drogas lícitas e ilícitas? Uma grande pergunta, uma pergunta que eu respondo com frequência. Eu sou carioca, criado no Recreio aqui, e eu estou no Recreio fazendo esse podcast, então é muito importante também na época que eu morei aqui. Só que quando eu morei aqui, eu tinha 15 anos, então eu não tinha esse contato com as drogas. Eu poderia ter mais para frente, mas eu não tive. Mas eu fui morar em São Paulo. E aí eu saí do meu habitat, que era Rio de Janeiro, praia, e fui para São Paulo, né? Barzinho, e a Praia do Paulista os eventos, são as festas e tal. E aí eu comecei a me envolver com as amizades. Eu sou de 73.
Então eu estou falando isso... 7,3? 7,3. Rapaz, estamos igual, hein? Tá bem conservado. Agora, né? E aí eu tinha o quê? 8,3, 9,3. Lá para os anos 90, foi uma geração que as drogas, ela atingiu forte essa geração. Verdade. Uma geração que foi muito atingida pelas drogas. No geral, né? Eu nunca tomei na veia, né, o pico a heroína. Muitos amigos meus tomaram e morreram. Com doença, né? Sim. Com a AIDS e com as outras doenças. Eu sempre tive medo, a medo da agulha, então acabou me salvando. O medo ele me salvou. Sim. E mesmo assim eu acelerei no consumo, mas a única droga que eu consegui negar foi a heroína. E nos anos 90 não tinha ninguém me chamando para lugar nenhum a não ser usar droga. Era só, vamos usar ali, vamos beber aqui. Os amigos só levavam para esse caminho. Só tinha amigos de droga. Por isso que no tratamento tem aquela frase, né? Evite lugares, pessoas e ambientes. Isso. Então eu não evitava, eu ia, me aproximava desses ambientes. E em São Paulo, a família um pouco disfuncional, porque a família aí, ó. A família disfuncional, porque meu pai morreu quando tinha 42 anos. E ficou minha mãe jovem, com 3 filhos, eu tenho irmãs gêmeas. Então eu tinha 16, minhas irmãs tinham 13. E minha mãe tinha 30 e pouco, uma coisa assim. Minha mãe me teve muito jovem. E aí conheceu um padrasto, o padrasto dificultou a criação, porque não era o mesmo. Não era dele. Não era dele e tal. Aí teve essa disfunção no ambiente familiar. E aí eu saía chorando para a rua, eu me lembro disso. A rua era o seu consolo. O consolo. Então o mundo me abraçou. Quem é o mundo? Os traficantes. Aí os traficantes vinham chorando, falavam, poxa, eu tenho uma coisa aí para você. Tem um garoto em vulnerabilidade ali. Vulnerável. Vulnerável, podendo provar de uma situação que vamos... Exatamente. Dá para provar, né? É isso aí. É aquele indivíduo que está em estado vulnerável, bem propício à aceitação. Sim. Entendeu? Então, no ambiente que você estava vivendo, naquele momento tão difícil, sim, conturbado, né, alguém te oferecia um alívio. Um alívio está aqui. O refúgio está aqui. Sim. Não era isso, Sandro? Era isso. E aí eu estando em São Paulo, estava vulnerável. Sim. Os traficantes falavam, pô, para de chorar, tem algo aqui que vai te deixar feliz, alegre, aliviado. Alegre. É mesmo? Vai ter uma viagem. Pô, é mesmo? Sério? Aí eu experimentei. E aí, quando você experimenta, você foge daquele problema. Você anestesia os sentimentos. Você preenche de uma forma falsa, sim, aquele buraco. Sim. Aquele vazio. Que era a atenção, o amor da isso, família. Exatamente. E aí eu comecei, um abismo leva outro abismo, comecei a aumentar o consumo, comecei a experimentar drogas novas, porque depois de um tempo, aquela droga que você usava não faz mais efeito. Torna-se um ciclo vicioso, né? O vício, né? Você que é jovem, não experimenta. Não experimenta droga, álcool. Melhor dica aí para vocês, porque depois que eu experimentei, eu não parei mais. E a conta chegou cara. Chegou cara, né? Chegou cara. O corpo agora pede um socorro. Exatamente. A mente pede o socorro. Sandro, eu queria, não atrapalhando aqui, eu queria saber, quando você caiu em si, você disse, eu preciso de ajuda. Eu preciso dar a volta, eu preciso me levantar disso. Demorou um pouco, porque eu jovem, né, 20 anos, indo para Búzios e indo para Maresias, em São Paulo, para Búzios, no Rio, usando droga e estando no controle, na autossuficiência. Eu trabalhava, eu funcionava. No início eu funcionava usando droga. Eu conseguia trabalhar, estudar, tudo daquele jeito, né? Nada eficiente, mas eu conseguia fazer nos trancos e barrancos. Mas começou a dar um problema maior, os prejuízos começaram a crescer com a frequência de uso e com a quantidade que foi aumentada. Para eu ter aquela primeira dose, aquele efeito da primeira dose, eu tinha que aumentar a dose. Sim. E eu aumentava a dose e nunca chegava naquele primeiro efeito. É como se você perdesse uma carteira no carro e procurasse na sala de casa. Você nunca vai achar. Então, eu comecei a buscar uma coisa que eu não ia encontrar. E fiquei anos me enganando, me iludindo, contando história para mim mesmo, na lua de mel com a droga. E aí eu não aguentava mais os prejuízos. Os prejuízos são diversos. Exemplo,
Eu comprei um carro, não fiz o seguro, fui para uma rave, bati o carro, fiquei andando de ônibus pagando parcela do carro. Isso é um dos prejuízos, dando um exemplo. Então, começou a ter uns prejuízos de saúde, prejuízos financeiros, emocionais. Eu não sabia que o cérebro, ele quer usar a droga, então ele faz você estar no lugar, naquele caminho, agir daquela forma para você usar droga. Eu não tinha ideia que quando você usa droga é uma cachoeira de dopamina, serotonina. Isso. Então eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então eu só usava e tudo era novo para mim. Só que depois de um tempo eu comecei a cansar. Aí eu falei, eu nunca mais vou usar isso. E aí com 33 anos eu decidi, falei assim, não vou mais. Comecei com 17. Mas aí eu não consegui, eu jogava a droga fora e depois ia lá no lixo buscar. Eu não consegui, tentei dos 33 até os 37. Você mesmo tentando, você só. Não consegui, sozinho não consegui. Não teve um amigo que me chamou para me ajudar. Todos me chamavam para usar. Para usar. Né? E aí, nesses 4 anos que eu tentei, eu tive 3 overdoses, de 6 em 6 meses. Essas overdoses foi fora de casa, minha mãe não sabia. Ela me via estranho, reflexivo, porque depois de uma overdose eu ficava uma semana sem usar. Falava, nunca mais eu vou usar. O medo, né? Só que o prejuízo a gente esquece. É verdade. O que está tatuado na cabeça é o prazer. Aí o prejuízo parece que nunca aconteceu, entendeu? Eu falei, não, eu vou ter controle. Aí eu ia de novo. Aí na terceira overdose, eu falei assim, eu não consegui também, né? Na terceira. Aí eu falei, vou me suicidar. Porque eu tô cansado, sabe, de tentar e não conseguir. Cheguei no fim de mim mesmo. Minha mãe só vive chorando, é triste, minha mãe estava envelhecendo. Eu vendo isso tudo. Que a família passa por esse processo também, né? Verdade. A família sofre também com aquela pessoa que é adicto, que é dependente. A família sofre com ele também. É porque a droga joga pra cima, depois joga pra baixo. Todo Quando mundo. jogava pra baixo, quando jogava pra cima, eu me sentia o Superman. Quando me jogava pra baixo, eu me sentia esmagado emocionalmente de todas as formas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Então eu via minha mãe esmagada, eu também esmagado, eu ficava com remorso, eu ficava com arrependimento, chorava para minha mãe e falava, mãe, eu nunca mais vou usar, prometo. A minha mãe acreditava e eu usava de novo. Aí a mentalidade do prejuízo e da dor caía no meu esquecimento, mas não caía no esquecimento da minha mãe. A minha mãe vivia chorando, triste, minha mãe andava pela rua, eu não podia ver um jornal e levantava o jornal, achando que ia me encontrar morto ali. E eu poderia estar mesmo morto ali. Sim. Você sabe que a pessoa que usa drogas, ou ela vai para a cadeia, eu fui para a cadeia várias vezes, por causa de droga. A polícia foi na minha casa várias vezes me levar para minha mãe me receber, maior vergonha, minha mãe lá descendo na portaria, eu com a polícia. Cadeia, caixão e clínica. Os 3 Cs, né? Que eles falam no AA e no NA. Ou você vai para a cadeia, ou vai para o caixão, ou vai para a clínica. E eu não fui para nenhum dos 3. Eu não fui nem para a clínica, nem para a cadeia, nem para o caixão, assim, de uma forma definitiva. Mas a cadeia eu passei por lá, porque eu fui pego usando droga na rua pela polícia, e fui. E hoje eu fiz uma palestra na Polícia Militar. Legal, hein? Mandar um abraço pro Proerd. Cara, foi muito legal contribuir com a polícia onde eu fugia da polícia. E também mandar um abraço pro pessoal lá do AB do Rio de Janeiro. Eu fiz uma palestra lá, eles que me tiraram da cadeia muitas vezes e agora eu estou contribuindo com o AB. Uma verdadeira transformação de vida, né? Eu estou muito feliz. Eu pareço que estou vivendo o extraordinário. Acho que não parece, não. Eu estou vivendo o extraordinário, sabe? Estou na melhor fase da minha vida, estou transformando vidas. E nisso a droga jogou, eu estava respondendo, né? A droga jogou para cima, depois jogou para baixo. Eu falei, minha mãe está muito triste, eu vou dar cabo de mim mesmo, eu vou me suicidar. E vi como uma solução o suicídio. É bom falar isso, que a gente está no Setembro Amarelo. Sim, com certeza. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Sim. Postei lá até no meu Instagram sobre isso. Vou fazer uma live esse mês. É importante salientar que a pessoa ela quer se livrar daquela dor. Ela não quer morrer em si, ela quer Matar a dor. matar a dor. Eu queria matar essa dor. Matar essa dor. Eu queria matar essa dor que eu tô falando. Falei, bom, vou matar essa dor. E aí, nisso, eu não sabia do 188, do CVV, né? Centro de Valor à Vida. Eu não sabia de como lidar. Eu só sabia que eu queria matar essa dor. E aí, morava no 7º andar. Eu olhei lá para baixo e falei, vou pular.
Mas antes de pular, eu comecei a refletir. Por quê? Porque 7º andar não é tão alto, sabe? E aí isso me fez refletir. Eu falei, poxa, tem umas árvores ali embaixo. Vai amortecer a Vai amortecer a queda. Eu não quero dar trabalho, eu vou dar o dobro de trabalho, porque eu vou ficar na cadeira de roda e usar de droga. E aí eu costumo falar que o pensamento do suicídio veio, mas eu não deixei formar ninho. É bom. Então, hoje eu sei, pelo CVV, que o andar que a pessoa mora, às vezes determina se tem um suicídio ou não. Ou seja, eu não sabia disso. Ou seja, 7º andar eu não pulei, mas se eu tivesse no 20º eu tinha pulado, porque eu tinha certeza Queria que ia morrer. concretizar o desejo, ou realizar aquele ato naquele momento. É, porque na maioria das vezes, quando você reflete e analisa, você não faz. Sim. Quem usa droga não analisa nas consequências, né? Não reflete. Vou usar e quais são as consequências desse meu comportamento. Você sai usando e não quer saber se vai morrer, se não vai. Você quer anestesiar os sentimentos, você quer preencher o vazio. E aí eu desisti do suicídio, liguei para minha mãe, falei, mãe, eu ia me suicidar, não vou mais. Você está em Copacabana? Vem para a Barra, a porta está aberta, me salva, que eu preciso ir para o hospital. Eu liguei para a SAMU, falei, alô, é da SAMU? Eu preciso... É importante, você mesmo ligou? Eu mesmo liguei para a SAMU. Falei, é da SAMU? Falou, eu preciso de uma ambulância. Para quem? Para mim mesmo. Eu nunca vi ninguém chamar ambulância para si mesmo. Eu falei, mas você está vendo agora. Reconhecimento, né? Eu aceitei. Você sabe? deu um mergulho para dentro de si e reconheceu o que precisava. É. Aí liguei pro porteiro, falei para ele chamar a SAMU também, para 2 tá chamando a SAMU, né? Para ter mais um. Falei, ó, chama a SAMU que eu já chamei. Aí o porteiro chamou, e aí a SAMU chegou lá na frente do meu prédio, eu entrei, e depois dali eu fui no espelho de casa, depois de 2 dias. Você foi levado para alguma clínica, não? Fui levado para o hospital, ali na Barra da Tijuca. Sim. Fui motivo de piada, né? Porque, tal, aí, playboyzinho da Barra, tal. Os próprios médicos comentavam assim de mim, sabe? A classe médica que deveria apoiar. Verdade. Então, assim, existe um preconceito muito grande da dependência química. Por isso que muitos não falam que tem essa dificuldade, essa doença, né? Essa doença é uma doença. Uma doença. E eu falo para todo mundo porque eu acredito que a minha história tá tocando você que está desse lado. Claro, claro. É uma doença física, mental, emocional e espiritual. Física, por causa da compulsão. Mental, por causa da obsessão. Emocional, porque suas emoções oscilam. E espiritual, pelo egocentrismo. É verdade. E interessante que você falou que quando você chegou naquele momento ali de pensar no suicídio, você ainda teve uma capacidade cognitiva de refletir sobre a altura. Mas aí que eu posso ainda trazer mais dano à minha família? Não, tinha que ser uma coisa ainda mais arriscada. E nesse momento você teve uma reflexão nesse curto espaço de tempo entre a vida e a morte, de que, nossa, cheguei ao fundo do poço. E agora eu quero sair daqui. E aí você refletiu para pedir ajuda. Que interessante você falar isso, porque o poder superior agiu aí. Eu não imaginei que eu ia refletir. Tem algo supremo, o Deus maior, que nós entendemos assim. De repente o Espírito Santo estava lá e tu tocou e disse, ô Sandro, eu tenho um projeto para você. Nossa. Eu tenho uma obra para você, eu tenho uma direção. Você vai cuidar de vidas. Você vai salvar vidas, você vai orientar vidas, você vai cuidar de vidas. No projeto divino, na sua onisciência, Deus traçou esse momento e essa obra para você, Sandro. Verdade. Necessário você foi passar pelo processo, para ser aprovado neste processo, para ensinar a outros sobre esse processo. É verdade. Então, tudo foi um processo de Deus. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado, né? Sim. Então, você teve um momento de vulnerabilidade que você estava, um momento de fraqueza, um momento de enfermidade, até que você deu um mergulho para dentro de si e reconheceu, dizendo, opa, chegou no limite, preciso superar, preciso sair deste momento, chegou a hora de dar a volta por cima. Você entendeu isso, superou, deu a volta por cima. Hoje é terapeuta dos famosos. Que coisa fantástica. E é importante que hoje também eu arrumei um jeito de ajudar as pessoas que não têm condições. Olha que legal. Domingo social. Que legal. Então, todo domingo você faz um trabalho social também, atendendo a comunidade, as pessoas que não têm como contribuir, né, com o trabalho, com... Você sabe que a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Verdade. Você é digno do seu salário. É verdade. E é importante você estar falando isso, porque
a dependência química é uma doença e ela atinge todas as classes sociais. Sim. Rico, pobre, Claro. anônimo, famoso. E como eu estou atendendo todas as classes sociais, eu consigo navegar em todas essas classes, meu perfil Sim. de personalidade, né? O que é personalidade? É o jeito de ser em relação ao outro. Eu aprendi isso na faculdade, adorei essa forma de O jeito resumir singular de cada pessoa ser. minha subjetividade. Isso. Subjetividade do indivíduo. É a maneira de cada um de ser. Isso aí. E eu trabalhei muito tempo atrás, antes, na época das drogas, com eventos, como relações públicas para a alta sociedade em São Paulo. Lá eu fiz o network da alta sociedade, né? Então hoje meu apelido é Milagre ao Vivo, pelos caras que legal. viviam nas drogas, doidão, porque eu era o famoso sem jeito. Eu era motivo de piada. Eu falava assim, esse aí, cara, esse aí... Não tem jeito, esse aí não tem jeito. Ó, esse aí, quando eu morrer, vai estar escrito no caixão dele, enfim, sóbrio. Olha, é importante salientar o que você está falando, Sandro. Quantos estão ouvindo, visualizando esse podcast agora? Estão dizendo, poxa, pensam da mesma forma a respeito de mim. Não tem jeito, não vai dar para o que presta, esse aí não tem resposta, não tem solução. É importante salientar, porque a tua palavra está sendo direcionada a esse indivíduo, a esta pessoa que está observando agora. Para dizer que tem jeito sim. Tem jeito. Tem jeito, que a vida pode mudar, que a tua história pode mudar, que tudo pode mudar quando você entende isso e dá a volta por cima. É verdade, e pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria. Mas o que acontece muito é o seguinte, as pessoas, elas querem escolher a boia que vão ser salvas. É esse o grande erro. Quando você está se afogando e alguém joga uma boia, você não quer saber se ela é preta, amarela ou azul, de patinho, ou de cachorro, ou... Você tem que pegar a boia para se salvar. Sim. Então, acontece muito da pessoa querer escolher a boia e não conseguir se salvar. Então, é preciso ter mente aberta, boa vontade, se permitir ser ajudado. Olha, você falou uma coisa, mente aberta. Mente aberta, você entende que precisa de ajuda. Porque tem aqueles que dizem assim, é só uma provinha, uma coisinha assim, eu vou depois, eu deixo, depois eu largo. Sim. Mas vai se afundando cada vez mais. E uma das características da dependência química, quem está me assistindo sabe disso, é a negação, a manipulação, a mentira e a projeção. Ou seja, estou usando droga porque minha mãe é assim, assim, assado. Estou usando droga porque eu moro em tal lugar. Sempre tem um motivo para estar usando droga. Claro. Né? Por que não arruma um motivo para não usar? Não usar, é verdade. Tem a manipulação. Não, porque eu tenho que ir ali, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer... Tudo mentira. Está querendo ir ali porque tem uns interesses de usar droga. E a negação. Eu bebo pouco, só bebo no final de semana. Você sabia que existe alcoólatra de final de semana? Aquele cara que bebe de sexta, sábado e domingo? Socialmente. É. E tem uma diferença que eu falei na palestra da UAB, muito legal. A diferença do abusador, do usuário e do dependente químico. O usuário é aquele que bebe uma latinha e deixa metade da latinha e vai embora dormir. Uma. Exemplo de usuário. Sim. O abusador, ele bebe de 2 em 2 meses, mas quando ele bebe, ele atropela o cachorro, bate o carro, para na delegacia, agride a mulher. Faz tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. O dependente químico, que foi o meu caso, eu vivia para usar, usava para viver. O dependente químico vive para usar e usa para viver. Então, em qual desses você está enquadrado? É só refletir, ver os prejuízos. Ó, vem cá, não, para de me sabotar. Eu vou agora enxergar. No início parece um ganho. Você olha assim, poxa, tô esperto, tô ligadão, mas no final é declínio. É verdade. Não é verdade? É verdade. O funcionamento do cérebro, ele acontece isso, né? A forma como nós pensamos também. Então, como você falou que esse momento que você falou agora, de que você usava e as pessoas usam e não querem parar. Mas o cérebro, ele nos engana, né? Engana. E assim, é interessante que você trouxe uma racionalidade, o que as drogas não deixam, né? Tira do sujeito a falta de concentração, a racionalidade, modifica o humor da pessoa. Modifica o humor. Mas você teve essa racionalidade de pensar de quero mudar, quero mudança. Você foi em busca dessa mudança. Fui. Mas assim, a minha pergunta para você é, você chegou, te acolheram, você passou todo o processo. No hospital. No hospital. Sim, aí voltei para casa debilitado. E aí eu cheguei e me enquadrei. Eu mesmo. Fui no espelho, falei, Sandro,
para de historinha. 20 anos contando historinha para você mesmo. Você precisa decidir agora. Você quer viver ou você quer morrer? Não é daqui a um minuto, não é daqui a um dia, não é daqui a uma hora, é agora. E eu sabia que se eu quisesse continuar, eu ia morrer. Eu tinha 1 semana de vida. Porque eu tenho uma foto antes e depois. Eu estava totalmente magro, chupado. Aos farrapos. Mas eu não me enxergava assim. Porque muitas pessoas que usam droga, ela quer parar, mas não se vê sem a droga. Olha o conflito. Ela quer parar, mas não se vê sem a droga. Então, eu estava assim. E aí eu tomei uma decisão. Eu costumo falar que o sucesso é uma decisão. Eu tomei uma decisão e falei assim, viva quem viver, morra quem morrer, eu vou ser o cara mais sóbrio do Brasil. Eu decidi, sabe? Eu decidi. Foi uma decisão mesmo, DNA. Entrou dentro de mim. E tudo acontece quando você toma uma decisão. A decisão de superar, a decisão de dar a volta por cima, a decisão de pedir ajuda. Pedir ajuda. Tudo parte do momento de uma decisão. Decisão é tudo. É verdade. Muito. E outra, o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Olha só. Eu hoje estou comprometido com a minha recuperação. A minha sobriedade é a minha maior riqueza. Interessante, Sandro, que somos fruto das nossas escolhas. O que eu escolho hoje vai refletir o meu futuro. Sim. Então você escolheu o lado de mudança. É verdade. Você olhou para o espelho refletiu, dizendo, olha você, quem você é, aonde você está. Você levou a mentalizar, a observar e fazer uma introspectiva dentro de si mesmo. Olhar pra gente. Olhar pra gente. Aí você disse, olhar para si mesmo. Isso aqui é legal. Tem essa dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de olhar. Sócrates que diz, né? Conhece a ti mesmo. Mas quando você está ali no fundo do poço, usando, e naquele ciclo vicioso, é muito difícil. Você conseguiu ter essa racionalidade, foi e passou todo o teu processo. Hoje, você como um terapeuta, e você vê a dificuldade daquelas pessoas de aceitar, primeiro passo, aceitar que é o uso. Admitir. Perdi. Estou aqui, admitir, quero mudança. Esse processo de mudança ainda é muito doloroso, né? E como que você traz isso aqui pra gente? Então, eu costumo falar que a dependência química é uma doença e a única forma de vencer a doença da dependência química é se rendendo a ela. Ou seja, numa luta de judô você luta até o final, numa luta de boxe você luta até o final. Mas numa luta contra a dependência química você precisa se render. Não tente lutar com a doença. Ou seja, não vai no primeiro gole, não vai naquele ambiente, evita aquelas amizades, muda as amizades. Você ia para barzinho, vai para a faculdade, estuda. Você ia para academia, continua... Evitar certos ambientes que vai te trazer a lembrança, a memória, para que você não participe, não use aquele entorpecente, aquele álcool ou alguma substância nesse sentido. Exatamente. E você sabe que você é produto do meio. É verdade. Então, assim, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Minha avó falava isso e eu não escutava. E eu costumo falar para meus pacientes assim, quando eles... já tô bom. Falei, 6 meses limpo e você acha que já tá bom? Já tô bom. Você tomou o chá do já tô bom. Se chama um chá do já tô bom. Você acha que tá bom. Ele, eu posso ir ali. Eu falo assim, pato novo não dá mergulho fundo. Ele é o pato novo. O mergulho fundo é o ambiente que ele quer ir. Ele quer sair com aqueles amigos para provar para os amigos que consegue vencer a droga. Só que ele não é eletrodoméstico para ser testado. Eu falo para ele, você não é eletrodoméstico para ser testado. Você compra uma máquina, você coloca na tomada para ver se ela funciona. E não tem que provar para os outros, tem que provar para si mesmo. Exatamente, mas a pessoa quer provar, porque ela ficou nas drogas muito tempo, aí ela tá limpa há 6 meses, ela quer mostrar para os amigos que é forte. Aí ela se coloca em teste, aí ela recai muitas vezes. Uma armadilha realmente da mente. Mas outro passo que o adicto ele precisa aprender, né? Eu não posso ainda. É a mudança de pensamento. Eu vou resistir. Não, eu não posso ainda. Estou buscando, estou entrando nesse processo de aprendizado contínuo. Porque o cérebro ele nos engana. O cérebro ele armazena as informações que eu vou mandando com mais frequência. Então, ele precisa mudar a forma de pensar, porque muitas vezes é isso, né? A forma como eu penso sobre mim, sobre o que eu faço, que vai influenciar as minhas ações, né? Érica, você falou
algo muito importante. Eu trabalho com os meus pacientes, o meu método, o que me dá mais resultados em relação aos tratamentos, é que eu trabalho o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir de cada um. Porque quando a pessoa está na droga, ela é de um jeito, pensa de outro e faz outra coisa. Não está alinhado. Mas quando a pessoa está sóbria, focada no comprometimento de viver lúcido, sem droga, ela fala, ela faz o que fala, ela age de acordo com o pensamento dela. É tudo meio que alinhado. Então, é um trabalho a longo prazo. É um trabalho que dá muito trabalho, porque a pessoa é teimosa, quer fazer do jeito dela. Aí eu chego para o meu paciente e falo assim, quando que seu jeito deu certo? Ele, nunca deu. E você quer continuar fazendo do seu jeito? Vai por mim, faz isso. Aí, então tá bom. Ó, o segredo é obedecer. Não é o ABCD. É obedecer. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E quem obedece... Como eu obedeci, eu tive um cara que me ajudou quando eu larguei as drogas, Bacana. que foi o meu padrinho na época Que legal. das salas de mútua ajuda, e ele falava assim pra mim, às vezes eu tomava o chá do Jatobão, falava, eu tô um ano limpo, cara. Pô, tô um ano limpo, eu não posso ir ali. Ele falou, pato novo não dá mergulho fundo, meu irmão. Galo que anda com pato morre afogado. Falei, pô, tá bom. Os provérbios populares. Aí eu não ia. E hoje ele me liga, é meu amigo até hoje. É. Hoje ele me liga e fala, você me obedeceu aí, ó. Sucesso, né? Entendeu? O segredo é obedecer, sabe? Quando a pessoa me pergunta qual é o segredo, não é obedecer qualquer pessoa. É obedecer aquela pessoa Fazer o certo, né? que saiu do inferno, Teve a experiência. teve a experiência e tá indo lá. Hoje eu me vejo saqueando o inferno. Eu vou lá, tiro a galera de lá e eu sei o caminho. Literalmente no inferno, que está lá. Eu sei o caminho, entendeu? Então, quando eu costumo falar que meu método ele é integrado. Sim. É a minha subjetividade, que é a minha experiência, que a Érica falou, junto com as minhas técnicas, que é cursos de treinamento emocional, faculdade, você vai aprendendo, né? As tuas vivências. Minhas vivências, subjetividade, as minhas técnicas e a minha espiritualidade, que não é religião, é espiritualidade. Por que eu falo espiritualidade? Porque eu tenho vários tipos de pacientes, né? São várias questões. Tem um que é evangélico, tem outro que é católico, tem outro que é budista. E eu tenho que trabalhar com todos eles o poder superior deles. Sim. Quando eu tenho um paciente ateu, o poder superior é a natureza. Quando eu tenho o budista, é Buda. Quando eu tenho o evangélico, é Jesus. Então eu preciso separar isso para eu tentar atingir da melhor forma possível, conduzir esse paciente a refletir e analisar e a mudar de vida. Porque o que eu faço muito é... eu tento apresentar para o meu paciente a dor que ele tem, e não sabe a dor que ele tem, mas ele não tem tanta consciência dessa dor, sabe assim? Sim. Ele não sabe o que está sentindo. Aí eu tento direcionar, falo, ó, será que o que você está sentindo não é por causa disso? Eu faço ele chegar lá. E o mais legal de tudo, eu conduzo o paciente a ele ver a força que ele tem dentro dele e não sabe que tem. Muitos têm uma força gigante dentro, mas não sabe que tem essa força. Tem que descobrir, né? Eu tenho que apresentar a força dele para ele mesmo. Ele mesmo, verdade. Entendeu? Eu faço isso. Isso é um trabalho com todos. Ó, pode ser famoso, anônimo, rico, pobre, todos eu faço isso. Cara, você é muito mais forte do que você pensa. Olha, faz me lembrar, você falando aí, eu me lembrei na época que eu era militar, né? Aí numa corrida de 42 quilômetros, a gente correndo com um armamento, correndo. Aí tinha um alto chamado Alto da Sé, aí tinha que subir correndo. Aí o capitão dizia, essa não, minha língua tá no chão. Aí a tropa dizia, essa sim, mas eu vou até o fim. Eu não acreditava que ia conseguir. Legal. Eu chegava lá. Quando eu me vi, eu chegava lá, eu disse, caramba, cheguei. Você tem uma força que você não imagina. Verdade. Muitas vezes o indivíduo precisa conhecer o potencial dele. Se cada um conhecesse o potencial que tem, nunca mais seria a mesma pessoa. Você falou tudo, cara. O potencial, o que você representa. Até no reino também é assim. O dia que você descobriu que você representa no reino, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Eu descobri esse potencial, sabe? Isso é forte. Ele falou de motivação, né? Motivo para ação. Motivo para ação, motivação. E conseguiu chegar lá. Mas, assim, interessante, Sandro, quando você está num processo terapêutico, ali você também está tomando medicações, né? Lógico, você está numa internação.
Quando você saiu, você passou aquele processo de internação, quando saiu, o que te trouxe esperança? Sair, passou o tratamento e ali. Qual era o teu foco naquele momento? O que você buscou? Então, muito importante. Eu tive uma aula na faculdade de psicopatologia e a professora é espetacular. E ela falou assim, o mesmo remédio com a mesma dose para uma pessoa é de um jeito, para outra do outro, por causa do metabolismo, por causa da subjetividade, por causa do corpo da pessoa. Eu nunca tomei remédio na minha vida. Olha isso, eu nunca fui internado, eu nunca tive essas questões. É muito raro. Sim. Porque o estado que eu estava, com certeza, Era por muito crítico. menos, muitas pessoas tomam remédio e são internadas. Então, eu costumo falar que o meu trabalho ele complementa o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Eu não estou substituindo eles. Sim. Eu sou o terapeuta e acompanhante terapêutico. Então, quando eu percebo que a pessoa ela precisa tomar um medicamento, e o medicamento, você sabe que hoje em dia tem menos preconceito, mas a gente vem de um preconceito enorme de remédio. Ainda tem, ainda né? Essa tem. discriminação, O esse próprio estigma. termo, né? Saúde mental, a pessoa não tô maluco. Exatamente. Procurar o quê? Não tô maluco. Hoje está mais descortinado. Assim, Descortinado, vamos dizer. sim, Ainda sim. tem um estigma também, né? Do adicto, né? A É. sociedade ainda de forma muito, Sim. vamos dizer... Dependência químico. dependente químico, nunca vai deixar de ser. Sempre, né? Quando eu tive uma aula de neuroanatomia De na neuro. faculdade, que eu tô adorando a faculdade porque eu tô vendo a parte técnica. Certo. Como eu tenho a vivência, eu vivi essas doideiras, todas essas drogas. conhecimento, sem né? ter conhecimento da técnica, com a técnica. E hoje eu estou vendo a técnica. Então, assim, o professor falou assim, os neurotransmissores, eles se ajustam com a medicação. Aí eu entendi que algumas pessoas precisam Necessitam. tomar uma medicação para alinhar os seus neurotransmissores que estavam disfuncionais. Isso. Beleza. E aí eu chego para o paciente e falo assim, ó, você está comigo, sou seu acompanhante, sou seu terapeuta, mas busca uma psicóloga para estar fazendo psicoterapia, que eu sou terapeuta, não sou psicólogo, e busca um psiquiatra, que ele vai achar um remédio para você. E esse é um dos... Um ansiolítico. É um dos caminhos do psiquiatra, né? O psiquiatra ele precisa entender a sua subjetividade e acertar o medicamento que vai te ajudar de fato. Porque se ele errar, vai ter que ir para um outro psiquiatra, até achar um, Vai né? fazer um ajuste medicamentoso, é muito importante. Mas assim, o que te trouxe esperança depois que você passou o processo? Depois que eu fiquei limpo, eu comecei a viver sobriedade e eu comecei a me manter, sabe, buscando a espiritualidade, fazendo a reparação com a minha mãe, sabe, pagando um salão de beleza, levando ela para praia, fazendo tudo que eu não fazia. Tempo perdido, você. Tempo perdido. Reparação. Reparação. Restauração. Sim. Reparação. Restauração. Para minha família toda, principalmente para minha mãe, que foi a única que não desistiu de mim. Mãe, eu te amo, você é Isso é legal, terapeuta. né? Alguém que não O papel da desiste. mãe e o papel da família é fundamental. Alguém que não desiste de você. É importante. Eu desisti de mim, Olha só. né? Eu desisti de mim 3 vezes, 4 vezes, mas minha mãe nunca desistiu. Mãe, um beijo. Minha mãe hoje é terapeuta e acompanhante terapêutico, cuida das famílias. Se formou comigo Que legal. na sala de aula. Ela falou, vou me formar também, eu vou cuidar das mães. Ai, que lindo. Muito legal. bom. Na próxima eu vou estar trazendo você no podcast. Poxa, muito bacana. E aí, nisso, eu comecei a me tratar, minha mãe dando esse suporte. E aí, depois de 3 anos, eu falei, mãe, meu aniversário hoje, 28 de outubro, eu quero me dar um presente. Ela, filho, o que você quer? Eu falei, eu vou conhecer um grupo de AA e NA, porque dizem que é legal, que as pessoas verbalizam, é um lugar que tem 10 minutos para cada um falar e todo mundo escuta, ninguém atrapalha Ninguém quando atrapalha você ninguém. fala, ninguém fala junto, todo mundo te escuta, não julga, não acusa e não condena. Uma boa informação. Meus pacientes, eu não julgo, eu não acuso e não condeno. Sabe por quê? A família já faz isso e a sociedade já faz isso. Eu não posso ser mais um. Então, eu entendo, compreendo e faço ele refletir para ele chegar naquele lugar que ele precisa chegar e mudar de vida. Então, aí eu fui, né, buscar o NA e o AA aqui na Barra da Tijuca. Aí estou lá perdido, falei, pô, o endereço não é esse e tal.
Aí passou uma senhora, que hoje eu sei que é um anjo, né? Mas era uma senhora. E eu cheguei para a senhora e falei, dá licença, senhora, eu estou buscando aqui o NA. Ela falou, é aqui na frente, mas com uma segurança, numa firmeza na frase. Falei, pô, essa conhece, né? Deve ser psicóloga, alguma coisa assim. Falou direto, firme. Subi. Cheguei lá, estava formato faculdade. Eu falei, mas vem cá, NA e AA é uma roda de cadeiras. Como assim? Será que eu estou no lugar certo? Mas a moça lá falou com tanta segurança. Sentei lá quietinho, estava tendo a aula, dependência química. O cara falando tal, da dopamina, da serotonina, quando usa a droga cocaína, quantas dopaminas, quando é maconha. Estava falando. Eu já gostei do assunto, né? Porque eu estava 3 anos limpo. Aí cheguei lá, sentei, aí olhei para a moça do lado, falei assim, dá licença, aqui é o NA? Mesmo assim eu perguntei. Ela falou, não, aqui é um curso de terapeuta em dependência química. Olha que legal. Eu falei, jura? Não é o NA? Ela falou, não. Eu falei, será que eu posso fazer? Ela falou, você precisa estar 3 anos limpo. Eu falei, hoje faz 3 anos que eu estou limpo. É Que meu legal. Aí ela falou, mentira. Olha. Aí eu me matriculei, liguei para minha mãe. Foi também. Falei, mãe, ela, como que tá o NA? Eu falei, mãe, você não acredita. Entrei no curso. Entrei no curso, ela, então eu também quero. Ela foi. Aí eu me formei em terapeuta, depois eu me formei em acompanhante terapêutico. É importante falar isso porque são 2 funções diferentes. O terapeuta eu atendo online, no mundo inteiro, Sim. né? Pelo vídeo. Chamada de vídeo. Ou chamada de vídeo, ou no consultório. Sim. Presencial. Presencial. 45 minutos a 1 hora, sessão mesmo. Sim. Mas o acompanhante terapêutico, eu pego a pessoa e vou para o Maracanã, vou para o Rock in Rio, vou para o shopping, vou para a praia, jogo futebol. O meu consultório é o cotidiano. Ele faz aquele acompanhamento que na TCC usa. Legal, muito bom, né? Como é que você usa na Não, TCC? mas ali é de sensibilização. É um processo diferente. É um processo. Você vê o Serginho, foi isso que aconteceu, né? Eu fui lá, peguei ele, levei ele para o Mirante do Leblon, tomei uma água de coco, almocei. Você acompanha o paciente. Ele não queria se internar, eu falei, cara, pensa bem, cara. Poxa, você vai se tratar pelo seu filho, pela sua família, vai recuperar a credibilidade em casa, na sociedade. Aí ele se animou. Você está me entendendo? É sugestão. Tem tempo para isso ou você fica o dia todo? Então, aí que tá. Os acompanhamentos que eu faço, tanto em São Paulo, tanto no Rio, depende assim, muito da personalidade da pessoa e da subjetividade da pessoa. Às vezes a pessoa gosta de ir para cinema, gosta de ir para Lagoa, ou gosta de fazer esporte, ou gosta de ir para lugares como Rock in Rio, Maracanã. Aí eu determino as horas que eu vou estar, né? Sim. E às vezes eu pego de carro, porque o carro é legal. Eu gosto de estar com meus pacientes no carro. É um ambiente de terapia. Porque o meu carro virou um carro terapia. Por quê? Porque quando passa, olha essa dica que eu vou dar para você. Mãe e pai, família, pega a visão. Quando você está no carro, quando eu estou no carro com o meu paciente, os 2 estão olhando para frente. Não tem a intimidação de olhar no olho. Aí você pergunta, e aí, como foi sua semana? Aí ele vai falando, ele fala muito mais do que ele quer falar. Sim, sim. Muito mais. Então, às vezes, no carro, eu pego mais informações que dentro do consultório. Sim. Entendeu? E essa é uma dica para um pai e para uma mãe. Não está conseguindo conversar com o seu filho? Chama ele para dar uma volta de carro, vai comer um lanche com ele. Vai olhar nos olhos e vai estar sempre desviando. Olha para frente, começa a conversar. E aí, filho, como foi sua aula? Como foi a sua faculdade? Como foi sua escola? Como foi seu dia hoje? E naturalmente ele vai se soltando, porque ele não se sente intimidado. Certo. Eu peguei essa técnica, foi muito boa. É importante você salientar, mas imagina se você pega um paciente que as palavras dele são breves, curtas. Aí como instigar para você atingir o seu objetivo? Boa pergunta. Eu estou com um paciente que para ele falar alguma coisa, eu tenho que ralar muito, muito. Um paciente tem uma personalidade muito calada. Introvertido. Né? Muito, mas muito. Eu falo. Sim, não, tá. Pontualmente. Só pontual. Sim, bem. Assim, 1 hora manter uma sessão de terapia com uma pessoa assim, tem que ter muito conteúdo, muita história, começar a falar para tirar alguma coisa dele. No início, quando eu comecei a clinicar, eu fui atender um adolescente que ela pontuava assim,
Sim, aquilo foi me incomodando. Incomoda. Incomoda. Porque você quer Trocar para que haja uma transferência ali, né? Para que na psicanálise transferência, né? E a gente fica naquela, esperando acontecer, mas fica só pontuar. Sim, tá certo. Por quê? Não. Só algumas coisas pontuais. Mas, assim, Tirar leite de pedra, né? É interessante isso que você falou, o Zico falou também, porque ainda não rolou a transferência, né, com o terapeuta. Sim, ainda tem isso. Ou me ama ou me odeio. Ainda não rolou a confiabilidade dentro da terapia, dentro das sessões. Depois que tem a confiabilidade, que tem a transferência, o paciente ele também abre, né? Verdade. Para o paciente, para o terapeuta. Eu fui visitar uma menina que ela apareceu na minha vida assim, de uma forma bem inusitada. Teve a visibilidade do Serginho e meu telefone não parou. E aí me ligaram 2 da manhã, por vídeo, prefixo 47. Eu falei, eu não vou atender. Eu não atendo muito telefone assim do nada, 3 da manhã. Acho que é Curitiba, né? Londrina, Paraná, Paraná, coisa assim. Aí eu fui desligar. Só que na hora que eu fui desligar, o poder superior mexeu no meu dedo e eu atendi. Quando eu atendi era vídeo. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Aí eu atendi, aí a menina falou, terapeuta Sandro Barros, por favor, me salva. Uma menina de 25 anos do Paraná, estava sob efeito da cocaína, com o maxilar sambando assim. Nossa. Com o olho arregalado desse tamanho. E pedindo me salva. Pela força de Deus, me salva. Por você eu me interno. Pela minha família não, mas por você eu me interno. Eu falei, então calma aí. Olha só. Você tem mais alguma coisa aí com você? Tem sim. Então joga no vaso. Vamos lá, faz o vídeo aí. Abre o saco, joga no vaso. Jogou tudo. Para ela parar de usar, senão ela podia ter uma overdose, né? Com certeza. Eu falei, então, vamos conversar. Cara, fiquei com ela de 3 da manhã até as 5. Não dormi mais. E feliz. E não consegue, né? Não consigo mais dormir e parece que eu dormi 10 horas. Deus me capacitou, que é meu poder superior é Deus, né? Cada um tem o seu poder. Sim. Eu entendo. Aí, né? E aí cheguei e falei com ela, você vai conseguir e tal. Consegui trazer ela para o Rio. Ela veio com a mãe dela. E consegui conduzir ela para uma internação. Ela faz 5 meses que ela está internada no Rio. Ela me ama de paixão. Quando eu chego lá, ela abre um sorriso, que ela fala, Sandro, você me salvou. E eu vou uma vez por semana visitar ela dentro da clínica. Isso é legal você falando, Sandro. Tem algumas casas de recuperação que eu sou o padrinho deles, né? Ah, o padrinho. Chegou o padrinho. Né? Chegou o padrinho. Então tem algumas coisas que eles usam, terapia ocupacional. Isso. Musicoterapia. Cuidar da horta. Cuidar da horta, tá ali. Bicho, né? Isso, tem sempre alguma coisinha, tá? A música também é um fator muito determinante. É a musicoterapia. A terapia ocupacional em si também desenvolve bem o indivíduo. Eu tenho acompanhado sempre que eu vou, eu tenho a oportunidade de ir, poxa, eu vejo as famílias, o olhar de gratidão. Sim. Obrigado por salvar, obrigado por tirar de lá. Isso. São pais, são filhos, são avós. É verdade. Olha só, são muitas famílias, a sociedade toda incluída ali naquele ambiente, né? E a gente observa que há uma carência efetiva, né? Verdade. E bom seria que o poder público olhasse para esse lado também. Sim. Onde a gente pudesse atuar, ajudar pessoas no tratamento precoce. Você falou hoje, antes de começar, a gente estava falando sobre as crianças, deu uma palestra para crianças, tem um centro. Sim, o Proerd. O Proerd, olha que coisa. O Proerd, ele trabalha com crianças de 11 anos, incentiva a estudar, incentiva a não experimentar as drogas, faz um papel que às vezes a família não faz. Não faz, uma prevenção. Que coisa magnífica. Se a gente trabalhasse na prevenção, não teríamos tantos. Sim, a prevenção primária, né? Que é aquela de não experimentar. Não experimentar. Aí não tem esse gasto com saúde pública. Claro. Tem, né? Você vê a Cracolândia lotada aí. Muita coisa. E agora, quando a Érica perguntou sobre transferência, foi que, quando eu fui visitar essa menina, agora faz semana passada, ela é a menina mais feliz da clínica. Ela não quer sair da clínica. Olha que coisa. Ela falou, Sandro, não me tira daqui. E muitos deles se tornam monitores depois, né? Ela quer ser... Olha Sandro, só, quer ser... não me tira daqui, eu posso trabalhar com você? Eu falei, pode, a gente pode trabalhar junto, não tem problema. Você pode fazer o comercial, assim, a parte comercial da empresa, não tem problema nenhum. Ela,
poxa, ia ser legal trabalhar com você, que você me ajudou na recuperação. Eu falei, perfeito, para trabalhar legal, comigo, né? né? Eu ajudei, você Lógico. tem tudo a ver. Aí nisso, chegou uma outra paciente que estava lá, que recaiu, que eu não sabia, mas foi minha paciente. Ela, Sandro! Aí eu falei, hoje você me odeia ou me ama? Porque ela ficava alternando. Numa semana ela não gostava mais de mim, da outra semana ela me amava. Te amava. Ela ficava oscilando, que é o tal da transferência. Isso. Né? Você estava falando, uma pessoa às vezes me ama ou me odeia, é porque transfere para mim um sentimento que não é meu, que não me cabe. Mas como eu sou o cara mais próximo, que eu estou ali atendendo a pessoa, então ela está com raiva da mãe, essa raiva vem para mim. Ela ama o pai, esse amor vem para mim. É o tal da transferência, né? Vocês são Isso aí. psicólogos, vocês sabem disso. Sim. E é muito importante, né? Que aí quando você vai ter realmente acesso aos pensamentos e comportamentos do paciente. Você falou sobre a armadilha da mente. É muito importante você lutar contra as armadilhas da mente. Eu me lembro de um paciente em Campo Grande, aqui no Rio, que ele passava por uma rua, parava no boteco e falava, vou tomar só uma. Só que ele tomava 20 Nossa. e depois dessas 20 cervejas ele ia para a cocaína. E ele não conseguia. Era apenas um gatilho. Era só um gatilho. É. E ele não conseguia. Ele atropelou uma família inteira, entendeu? Ele acabou preso, né? Porque ele matou pessoas no trânsito, bêbado. Então não dirija bêbado. A lei seca está aí. Sim. O que acontece? Qual foi a estratégia? Porque cada caso tem uma estratégia diferente. Cada caso é um caso. Sim. E aí eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, você não vai mais passar por essa rua. Você vai fazer um caminho diferente. Porque você sabe que o cérebro ele quer poupar energia, né? Então ele não, tudo que você faz de novo, assim, você gasta mais energia. Então ele tem uma tendência a você ficar no mesmo lugar. Vamos supor, você vai para o Maracanã, você fica numa zona, num lugar No lá, setor lá. no setor lá, você sempre quer ficar naquele setor, você não quer mudar, porque o cérebro já acostumou ali. Acha que já é seu patrimônio. É seu patrimônio. E aí eu falei para ele, agora você vai mudar o seu caminho, você não vai mais passar por essa rua. Resolveu, cara. Usou uma estratégia, né? O cara parou de beber, parou de usar, porque ele não passa mais naquela rua que era o gatilho Pra ele do bar. Ele Entendeu? entra no Então, bar. assim, cada caso é um caso. Qual é a maior ferramenta do psicólogo? A escuta. Escuta. Então, você escutando, você observando, você percebe o que ele fala e o que ele não fala. A catarse, né? É muito interessante. E quando a pessoa bebe, a parte frontal do cérebro rebaixa e afeta a coisa mais importante da vida dela, o poder de decisão. Então não beba, porque o álcool é o chefe da quadrilha. Não vai no primeiro gole. Mantenha a sobriedade. A sobriedade é um estilo de vida. É verdade. Vai além de parar de usar droga. É um estilo, de, estilo de vida. vida. Porque parar de usar droga é a ponta do iceberg. Sim. O importante é você trabalhar a base ali, sabe? Pô, se um cara... Você vê que as pessoas que usam droga, elas se vestem mal, geralmente. Não toma tanto banho assim. A higiene não é tão legal, é meio desleixado. Eles entram num estágio também depressivo, né? Depressivo. Além dos ansiosos. O ansioso leva ao uso contínuo, à preocupação excessiva e aquele estágio depressivo que é justamente isso que você falou, né? Deixa de cuidar. Deixa de se fazer cuidar. o que fazia anteriormente com prazer. Sim. Perde o prazer pela vida. Sim. E o mais importante, por que a pessoa protege dinheiro, protege casa, protege carro, mas não protege a sua saúde mental? A saúde mental é algo muito importante. É importante salientar. Sem ela, você não tem perspectivas de vida. Não é evolução. Bem-estar. É verdade, bem-estar. Bem-estar. Né? E você tem esse projeto, quero saber um pouco do seu projeto também, porque eu já falei muito de mim aqui, agora está na hora de você falar um pouco de você. Que projeto é esse que tem a ver comigo, que eu fiquei encantado com o seu projeto? É um projeto também de resgatar vidas, de transformar vidas, que é a nossa missão. Nós temos uma missão em comum, né? Verdade, verdade. Esse projeto está incluído em algo chamado humanização, né? É o cuidado com o outro, o amor ao próximo, né? O respeito. Então, nós entendemos isso, que a saúde mental, hoje, é um problema crônico no mundo. Segundo a OMS, 25% da população mundial sofre de depressão. Olha, a estatística alta. O Brasil, olha, escuta isso. O Brasil é um dos países que tem mais ansiosos do mundo.
é o Brasil. Os países mais ansiosos. Mais ansiosos do mundo é o Brasil. Essa pandemia desenvolveu essas outras patologias. Acentuou, né? Vamos dizer Acentuou assim. na vida do indivíduo, que é justamente essa bandeira que nós estamos levantando para trazer um tratamento onde esse indivíduo tenha um acompanhamento, a criança na escola tenha um acompanhamento psicológico, não só ela, mas os pais, os professores, entendeu? A gente possa ter também atendimento numa comunidade onde tem acesso, não é todo mundo que tem acesso a um terapeuta, no Sandro. Então a gente quer justamente proporcionar a esse indivíduo, a esse cidadão, a essa cidadã, esse cuidado, essa saúde mental. A mente estiver boa, ele vai poder executar bem o seu trabalho, desenvolver bem as suas tarefas. De repente ali está um bom músico, um bom artista, né? Um bom esportista, mas por algum motivo ele se deixou levar por aquele ambiente, está sofrendo. Então, para isso, precisa ser tratado. Então, procurar um profissional adequado, procurar um profissional que possa direcionar a ele superar, a sair, a mergulhar, a refletir sobre a seu respeito, como você falou bem aqui na sua fala, quando ele mergulhar e entender que precisa de mudança. Então, hoje, a nossa bandeira sobre a saúde mental é muito importante. Ninguém, Sandro, na área que nós estamos pretendendo aí, levantou essa bandeira. Nós estamos levantando, porque entendemos que a saúde mental é algo muito importante para a nossa população. Nos dias que estamos vivendo, muita gente doente, Sandro, muitas pessoas doentes. Eu passei na ponte Rio-Niterói esse dia, estava escrito lá, depressão tem cura. É verdade, depressão tem cura. Você que está aí passando por um momento difícil, quem sabe está num momento depressivo, procure um profissional. Tem jeito para você. Tem jeito para você, sim. Tem cura para você. Procure um profissional adequado, você vai lá passar por um momento terapêutico e você vai superar e sair dessa, vai dar a volta por cima. Eu costumo falar que o diagnóstico não é uma sentença. É isso aí. Sim, verdade. Então vamos seguir em frente aí, tentar, né, pedir ajuda, que é um ato de coragem, de sabedoria, para você tentar sair desse lugar que você quer sair. E os pais, a família também observarem isso, né, Érica? Na realidade, nós precisamos trabalhar mais políticas públicas, né? Sim. Porque, como você falou, a atenção primária está voltada para a prevenção. Então, vamos lá, temos a prevenção, mas onde está o atendimento? Onde está o acolhimento? Então, trabalhar de forma mais ampla políticas públicas para que as pessoas tenham acesso à sociedade, tenham acesso a esse atendimento, a esses tratamentos, que não é tão fácil, você sabe, né? Você como terapeuta, que não são tantas clínicas, vamos dizer, para a sociedade, aquele indivíduo que não pode custear uma boa clínica. Então, ampliar essa necessidade, ampliar o funcionamento, existe, mas vamos dizer que ainda pouco, mas ter uma visão mais voltada para isso. É importante. Porque é difícil. Meu filho está precisando. Onde vamos encaminhar esse sujeito que está em vulnerabilidade, adicto, para onde? Mas ele não pode custear um atendimento. Tem sim várias clínicas boas, especializadas, né? Sim. Que funcionam muito bem. Mas e aquele que não pode custear? O acolhimento e o encorajamento são duas bases que eu trabalho também. E pensando nisso, no Instagram, muitas pessoas comentavam: ser terapeuta de famoso e... É mole. Olha, eu quero ver eu aqui, que estou com meu filho, não tenho o que comer. Não tenho para onde levar. Não tenho pra onde levar, a gente não tem dinheiro para nada. E isso me tocou, né? São muitas mensagens. Teve uma mensagem de Portugal que eu recebi da esposa que falou assim: só em ver seu Instagram, eu mudei o meu comportamento, que eu estava fazendo tudo errado com meu marido mudou e largou as drogas. Só em te acompanhar. Eu recebo uns e-mails assim que são inspiradores, sabe? Com essas mensagens no Instagram eu respondi assim: por isso eu criei o Domingo Social. O Domingo Social como que funciona? Até sábado, a minha equipe entra em contato com quem se interessar de forma gratuita e marca as sessões. Então, de 8 às 10 da manhã, eu atendo de forma gratuita
o máximo de pessoas possíveis, né? Depois, no final do dia, eu faço jantar social. Eu vou com uma equipe, com comida fresca, com alimentação fresca, com cobertor, com roupa. A gente vai para debaixo do viaduto, monta a mesa e janta Com eles. levando dignidade para eles. Muito bonito, muito bacana. E aí, e no final de tudo, eu chego para eles e falo assim, chega de rua, né, cara? Chega de prejuízo. Pô, você não tem um banheiro, não tem uma cama, tá passando frio. Vamos se tratar, cara. Aí ele aceita. Quando ele aceita, eu arrumo um lugar gratuito para levar para ele. Mas só que esse lugar gratuito que eu consigo, a pessoa precisa querer. É voluntária. Voluntário. Então, se a pessoa fala, eu quero, aí eu vou e pego a pessoa, marco um dia, um horário para realmente levar. E não, eu não posso chegar lá à noite. Então, eu marco um horário, um dia de dia e falo, pô, se ele for mesmo, é porque ele quer. Ele pode falar que quer para me agradar, mas não quer, entendeu? Só naquele momento ali. Tem que ter estratégia para isso também. E aí, você tem alcance dessas pessoas? Pô, eu tô acompanhando essa pessoa. Tem um senhor que ele tá cuidando dos animais, né? E aí, quando eu vou lá no tratamento ver ele, mas o olho dele brilha, cara. Mas brilha, assim, de alegria, sabe? Ele A fisionomia é outra, tudo. Então tem jeito para você. Pede ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Se você tem um vizinho que tá precisando de ajuda, pode também me chamar, meu vizinho, passa o Instagram dele que eu entro em contato, a gente dá um jeito. Então, hoje se vê a necessidade dessa ampliação, né, de atendimentos qualificados, né, Sandro? Não só a atenção primária, uma psicoeducação, mas também um lugar de acolhimento. Vamos dizer, uma clínica escola, onde você pode estar atendendo ali. Tanto os usuários como a família. Também, que é muito importante. A família ela tem que saber como lidar com essa situação. Tem família que já abriu mão do sujeito. Não, sim. Tem uma mãe aí que desistiu do filho e eu tive que trabalhar com ela sobre isso, porque o codependente é dependente do dependente. O filho está bem, a família está bem. O filho está mal, a família está mal. Então, a droga da família vira a dependência do filho, entendeu? O filho usa droga e a família depende do filho. Então, é um círculo vicioso que aí a pessoa precisa ser tratada. A família adoece muito mais que a própria pessoa que usa droga, porque ela não usa. Ela está sóbria, vivendo tudo aquilo. Quem usa droga está anestesiando os sentimentos. Então tem que trabalhar com a família, que muitas vezes quer ajudar e atrapalha. Como? Facilitando. Comprando a droga para a pessoa não sair de casa. E eu conheci uma mãe que ela dizia assim, claramente para todos, né? Eu prefiro comprar a droga do que ele ir lá para o meio. Bem comum ela isso. achava que estava ajudando, né? Diz sim na hora que tem que dizer não. Isso aí. E levou o rapaz, morreu, né? Foi para o tráfico e morreu. E no dia, né, do velório, assim, foi uma coisa assustadora que ela gritava, eu comprei mesmo, eu fiz. Ninguém pode me criticar, eu comprei. E ali ela estava naquele estado de não aceitação e até se culpando, né? Porque ele tinha morrido, porque ela foi uma das pessoas que mais influenciou, porque ela comprava, né? Ela não procurou o recurso de levar uma clínica especializada para fazer um bom acompanhamento, mas achava que estava ajudando comprando. A droga ela é progressiva e fatal, ela mata. Então, não tem como a gente estar, não, isso só acontece com os outros, comigo não. Acontece muitos casos que a situação acaba num velório, acaba numa cadeia, e eu tento ajudar, e às vezes eu não consigo, porque eu sou impotente ao outro, ninguém muda ninguém. Mas qual é a minha função? Inspirar a pessoa, encorajar a pessoa, acolher a pessoa, ajudar ela a ressignificar as emoções, inspirar. Mas a ação é do paciente. Se ele não quiser, não funciona. Ninguém agiu por mim. Mas o que é legal é que no meu método, um paciente falou assim para mim no consultório, eu gosto de você porque você faz eu querer, você não impõe. Essa é a diferença. É a diferença, porque eu tenho um manejo clínico, porque como eu vivi isso, e tenho essas técnicas, e tenho essa minha espiritualidade, eu vou de uma forma na sessão que eu faço a pessoa querer mudar. Eu não estou impondo nada, né? Porque se você começar a impor, a pessoa vai falar, cara chato, cara, não quero mais fazer terapia com esse cara, não. É porque, na realidade, o psicólogo, o terapeuta, ele mostra o caminho, né?
Mas você que tem que escolher. Você quer esse caminho? Mostra o caminho, cria estratégias. Usa a sua história, né? Às vezes. Usa a sua história, a sua experiência, com técnicas também que vai ajudar, né, a fomentar mais e ter mais adesão ao tratamento. Isso é muito bom. São questões muito importantes. Eu falei com o meu outro paciente esses dias, falei assim, se você conseguir pular desse barco chamado drogas, você vai dar uma guinada na sua vida e não vai pagar uma conta cara como eu paguei. Porque eu paguei uma conta cara. E saiu barata perto do que eu fiz, porque era para tá morto, tá preso, e eu estou vivo aqui, e sendo terapeuta com minhas habilidades cognitivas funcionando e fazendo faculdade, e sendo quem eu nasci para ser. Agora, se você continuar nas drogas, você vai ter uma conta que você não vai gostar de pagar. É isso aí, gente. Então, hoje um ensinamento fantástico. Tivemos aqui conosco nosso amigo Sandro Barros, terapeuta dos famosos. Aqui no meu lado, a companhia aqui da doutora Érica Mabel. Então, gente, bate-papo muito legal. Espero que vocês tenham gostado, possam assimilar, guardar e seguir os conselhos. Sandro, as redes sociais, Sandro, como que é? @terapeuta Sandro Barros, no Instagram. O YouTube também, Terapeuta Sandro Barros, o TikTok, Terapeuta Sandro Barros, ou me chama também no telefone que está lá no Instagram, eu atendo e dou todo o suporte. Mas eu queria perguntar para você, como que é essa caminhada aí que você está tendo agora, desse projeto que você está tendo aí de crescer e contribuir e ajudar mais pessoas? Explica um pouco para eu poder estar entendendo. Nós estamos pleiteando esse ano, né, Sandro? Desenvolvendo um projeto junto a um grupo de amigos, de irmãos, que passou a sonhar conosco, né? Pelo bem comum, pelo bem do próximo, por ajudar o outro. Eu entendo que eu trazendo ajuda ao próximo, ao outro, estou contribuindo também para o reino. Crescer e contribuir. Contribuir. Então, eu entendo isso. Para eu poder ajudar a nossa nação, fazer algo pela nação, eu preciso desenvolver ajuda com o próximo. Então eu chamei um grupo de amigos que veio somar conosco, sonhar conosco para fazermos história neste tempo, nesta geração. Para fazer história eu entendo que sozinho eu não vou conseguir, mas com a ajuda dos irmãos eu vou conseguir. Com a ajuda dos amigos nós vamos chegar lá. Com a ajuda dos companheiros, dos profissionais de saúde, chegaremos lá. Para isso, hoje eu digo, gente, o nosso barco é a remo. Eu falo sempre para os amigos, o nosso barco é a remo. Estamos remando. Os deles são a motor, a 200 cavalos, a diesel, estão lá tocando vapor. Mas nós estamos lá remando e vamos chegar do outro lado. Porque a vitória está para os que perseveram. A vitória está para os que insistem e persistem e vão até o final. Só sobe no pódio quem vai até o final. É isso aí. No meio dessa maratona, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante, que tem uma maratona, né? Nós estamos numa maratona. E nessa maratona, nós vamos entender que existe uma torcida, Sandro. Existe uma torcida dizendo, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você chega lá. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus que está dizendo, vai que você consegue, vai que você chega lá, vai que você vai chegar lá. Porém, nos 100 metros finais é que você vê, as pernas começam a tremer. Aí você fala para suas pernas, a gente não vai parar. Não vai parar, não posso parar. A linha de chegada está ali. O prêmio está para que ultrapassar a linha de chegada. Aí eu já começo a observar e a visualizar o pódio. O pódio está ali. Eu não posso parar. Visualizar. Eu tenho que chegar lá. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu vou conseguir chegar lá. Aí você vai com as suas forças. Conseguindo. Quando você ultrapassa a linha de chegada, a torcida começa a vibrar e você diz, caramba, venci, cheguei até aqui. Que emoção. Que emoção. E você sobe no pódio, é coroado, recebe a medalha e diz, puxa, o prazer da conquista de chegar lá. Por isso estamos nessa corrida, Sandro, acreditando num projeto, acreditando num sonho. Para um sonho se realizar, você planeja. Primeiro você sonha. Depois você visualiza, planeja e executa. Hoje eu estou num momento de executar. De execução desse projeto. Né? Chamando os amigos e irmãos, dizendo, acredite também que vamos chegar lá juntos. Não, o importante é que, assim, eu quero agradecer esse momento, que parece que eu estou aqui faz 2 minutos,
Assim, Legal, né? Eu devo estar aqui falando com você já faz 2 horas. É. Vai ter escurecido aí fora. E o papo, se deixar, vai fluir. Eu fico até amanhã aqui. Até amanhã. E assim, a sua energia, parabéns, Érica, parabéns, Icre, pela sua energia. Eu fico muito feliz de ver Obrigado. uma pessoa fazendo o que eu faço, Que legal. entendeu? Com a mesma missão. Eu vejo que eu não estou sozinho. Não está E sozinho. tem uma pessoa fazendo o que eu estou fazendo. Então eu vou te desejar todo o sucesso do mundo. Obrigado. E conta comigo. Obrigado, tá? Muito obrigado por aceitar vir participar conosco, né? Claro. Abrir uma vaga na sua agenda e Claro. vir participar conosco. A doutora Érica também, que me fez uma surpresa, veio hoje aqui, veio Hoje eu abrilhantar. tinha que vir falar de psicologia, falar Oh, de que pessoas, legal. né? Falar de gente. E Adoro. interessante, Santos, eu fui fazer psicologia, eu disse assim, vou fazer psicologia. Chegou um dia assim, acordei, gente, eu sempre gostei muito de pessoas, né? E ele disse assim, eu vou também. Eu disse, você, tudo que eu faço, você quer fazer agora, vamos fazer psicologia. Fizemos psicologia juntos, nos formamos, né? Eu dei continuidade, fui fazer especialização, pós, Sim. quero fazer lá o meu mestrado, né? E ele correu para a política. Ele sempre pra política. gostou de política. Para até transformar vidas, né? as aulas, né? As aulas de psicologia sempre terminavam em política. Chegou um dia que ele acabou uma aula. Vocês são casados há quanto tempo? Vai fazer 25 anos no dia. O ano que vem, agora em março. Março, né? 25 anos, E ele, na aula de psicologia, ele entrava com política, tudo ele inseria a política Que ele está vendo que através da política ele consegue salvar mais vidas. em Né? todo pessoas. lugar. Então aí foi um projeto de curto e longo prazo. E agora ele vem aí com esses projetos, né? Legal. Que é a nossa bandeira aí, saúde mental, clínica escola, Que bacana. né? Para atendimento de crianças e pais. E nós estamos empenhados e acreditamos. Sim. Acreditamos nesse projeto, que é um projeto que vai ampliar, né, mais ainda a qualidade, né, da saúde mental daqui do nosso estado, da sociedade. Legal. Do Brasil, Estamos né? focados. É importante que vocês estão falando sobre isso, porque assim, por que a gente está aqui? Para levar a mensagem para você. O que significa uma família ser transformada depois de um filho ter saído das drogas? Você já imaginou a felicidade dessa família? Então, assim, esse é o Imensurável. propósito, né? Propósito. E eu li um livro que falou que tem uma pesquisa científica que quando você acredita e as pessoas que estão no projeto acreditam no mesmo projeto, tem 50% de mais chances de dar certo Que legal. o projeto. O projeto. Então, assim, acreditar e não acreditar dá o mesmo trabalho. Então, acredita. Acredito. Acreditar e não acreditar dá o mesmo trabalho. Então, acredita. Acredita em você. Tenha autoconfiança. Acredita no seu potencial. Isso. É possível vencer as drogas. Você é Falar capaz. que a saúde mental está inserida nisso, pensamentos mais positivos, qualidade de vida, né? Sim, é. É possível. É possível viver sóbrio. Viver sóbrio para mim é uma delícia. Eu, às vezes, acordo assim e falo assim, caraca, é muito bom viver sóbrio. Eu não conseguia ficar um dia sóbrio. Aí meu primo chegou e falou assim, você tá sempre feliz, cara? Eu nunca vi. Você tá É sempre... verdade, sempre que eu conheço, sempre sorridente, Sandro. É. É verdade, é verdade. Esses dias a Rádio Positividade me chamou para fazer um podcast, eu tô para ir lá. Eu falei, cara, você tem muita cara da rádio. E meu apelido Feliz. era Positividade, É. porque eu sempre vejo a vida pelo lado positivo. Positivo. Depois Sempre. de tanto Sofrimento, sofri muito. Hoje você vive essa positividade, essa alegria, espontaneidade e também está levando recursos emocionais para outras pessoas. Isso né? aí, recursos Então, emocionais, como não? positividade, sobriedade, acolhimento, Como encorajamento. não estar assim, feliz da vida? Pô, né? eu assim, Parabéns, trabalho muito bonito. eu estava morto e hoje eu vivo. É importante salientar, Ressuscitei, Sandro, né? deixar um recado para todos que estão acompanhando agora esse podcast. Sim. Você também pode ser feliz. Exatamente. A tua vida pode mudar também. Basta você querer. Exatamente. Basta você aceitar que precisa de ajuda. Basta você reconhecer e dizer, chegou o momento de eu dar a volta por cima. E você vai vencer. Vai Você vai chegar lá. Você vai chegar lá aonde você quer chegar. Não é isso aí, Sandro? Aonde você vai vencer? Pode falar, Sandro. E uma pergunta, anota agora, pega uma caneta e papel e anota. Quais são os 5 passos que você precisa dar para mudar de vida hoje? Agora. Agora, eu larguei o cigarro. 2 maços de Marlboro por dia na época. Cara, fumava cigarro há 20 anos. Eu não fumo cigarro, eu venci o cigarro, Era uma graças chaminé, a Deus. Venci o cigarro e as drogas todas. Então, assim, o que você precisa mudar na sua vida hoje? Você,
Esquece o vizinho, esquece o irmão, esquece a mãe. Você que está me vendo aqui, o que você precisa mudar? Toma uma decisão, pega uma data e fala, a partir de hoje eu vou tomar essa decisão, eu vou decidir, porque o sucesso é uma decisão. É uma decisão. Tudo parte de uma decisão. É? Eu quero encerrar por aqui dizendo algo muito interessante. Deus deixou algo para o homem chamado livre-arbítrio, direito de escolha. Você escolhe entre o bem e o mal. Você escolhe o que você quer para você. Ou você quer ficar nesta vida medíocre, cabisbaixo, indo de ladeira abaixo, ou você quer dar a volta por cima e se tornar alguém de destaque e celebridade no mundo. Isso aí. É isso aí? Parabéns. Fruto das escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Sandro, eu Oi. queria te fazer uma pergunta. Não sei Claro. se você vai sentir à vontade, mas eu vou fazer porque você é terapeuta. Sim. Está aí inserido, passou por essa experiência, como nós já conversamos aqui. Sim. O que você acha sobre a liberação das drogas? Então, eu já acredito que o álcool é o chefe da quadrilha das drogas. O álcool você vê no posto de gasolina, vê no barzinho. Quando a pessoa bebe, a parte frontal do cérebro rebaixa, afeta o poder de decisão, a viagem ruim fica legal, Verdade. o garoto chato fica legal. Então, a pessoa fica totalmente com a mentalidade desconfigurada. Imagina uma droga que é proibida sendo liberada no comércio. Eu acredito, minha visão pessoal, que vai aumentar o consumo pela facilidade do acesso às drogas. Então, eu não sou a favor da liberação. Eu sou a favor da pessoa não usar drogas e viver sóbrio 100%, porque hoje esse é o meu estilo de vida. Então, eu, através do meu exemplo, é que eu consigo transformar vidas e ajudar as pessoas a viverem de uma forma 100% lúcida, né? Um dia lúcido é um dia bem-sucedido. Sim. Esse é meu lema. Sim. Então, eu com um lema desse, focado na sobriedade, que é meu maior patrimônio, Transformação de vida. transformação de vida, como eu vou ser a favor da legalização das drogas? Sim. Já sabendo que não tem garantias se eu legalizar, se vai diminuir o consumo ou se vai aumentar. Então, essa é a minha opinião pessoal. Se nós estamos falando de um ciclo vicioso de uso, possivelmente, não sabemos ainda, não tem artigos científicos que comprovem isso, nem pesquisas, mas se libera, aumenta o uso e vem aquele uso excessivo, então é como você falou, não sabemos ainda se vai diminuir ou aumentar. Mas, conforme o ciclo vicioso de uma pessoa que é adicto, nós identificamos ou pensamos, supomos, de que possa haver aí um aumento, né, crescente, mas muito bom aí a tua resposta. Eu também acredito, eu tenho esse mesmo pensamento que você, de que a liberação pode sim trazer mais danos à sociedade e às famílias também. Tem uma armadilha muito, muito comum que a pessoa fala assim para mim, mas você tomou essa decisão, você foi muito radical. Mas eu precisei ser radical. No meu caso, cada caso é um caso, eu precisei ser radical. Porque tem pessoas que trabalham muito com a redução de danos. O cara fuma 20 baseados, depois fuma 15, 13, 12, 9, 10. Comigo não funcionou assim. Por quê? Porque se eu de 20 baseados vou para 15, vou para 10, aí eu vou ter alguma situação estressante, eu vou usar tudo aquilo que eu deixei de usar. Aí eu vou para 20, 40. Então, assim, eu tinha uma vida muito compulsiva, muito dependente das drogas. Então, eu não conseguia ficar sóbrio. Então, eu vivia para usar, eu usava para viver. Eu vivia para usar, eu usava para viver. Eu deixava de comer para comprar droga. Então, já imaginou essas substâncias vendendo em todos os lugares? Deliberadamente. Então, no meu caso, eu não sou a favor devido ao meu olhar. Mas eu respeito a opinião das outras pessoas. Estamos, né, numa democracia. Sim, sim. Nós temos que respeitar a diversidade. Livre escolha. Livre escolha. E é só uma opinião pessoal mesmo. Ah, que bom, muito obrigada. Obrigado.